Cobrança é justa se o Pedro tem razão de dizer que a comissão técnica o minou, se o Sampaoli está certo em escolher, em usar mais ou menos o Pedro. Tudo isso virou absolutamente secundário quando se dá um soco na cara de alguém. Colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe que são indiscutíveis e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não é. Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fanáticos aqui. Rapaziada, baita vitória, que loucura é essa, mano? Que loucura é essa? Baita vitória do Flamengo contra o Atlético lá em Minas Gerais e, mano, logo depois tem essa confusão toda, cara, pra acabar com o clima, mano. Pra acabar com o clima de vitória, mano. Que isso, que loucura, cara. Sobre a questão aí do soco do preparador físico do Flamengo no rosto do Pedro, e a reportagem foi atualizada e está bem mais encorpada agora, tá? Tá aí na nossa tela. O que eu li, que era a íntegra da matéria, agora é o primeiro parágrafo, e depois tem a continuação aqui, ó. Após as entradas dos dois atacantes, porque faz menção a Luiz Araújo e Everton Cebolinha, né? Sampaoli ainda teria mais uma substituição que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Pablo Hernandes não gostou de ver Pedro sentado no banco de reservas e fez cobranças ríspidas ao jogador assim que entrou no vestiário. Então a confusão é do vestiário. Começa com o comportamento do Pedro no banco, né? O argentino disse que o fato de Pedro não permanecer na área de aquecimento foi uma falta de respeito. O camisa 9 retrucou que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que está sendo minado desde o início do trabalho. Hernandes respondeu, desferindo um soco na boca do atleta que apresenta ferimentos no local. Então, temos aí algumas informações novas, né? Nessa reportagem atualizada há 2 minutos. Se a cobrança é justa, se o Pedro tem razão de dizer que a comissão técnica o minou, se o Sampaoli está certo em escolher, em usar mais ou menos o Pedro, tudo isso virou absolutamente secundário quando se dá um soco na cara de alguém. Se perde completamente a razão. Não existe uma relação de trabalho que possa ser construída nessas bases. Para mim é algo que, confirmando tudo, e não tem motivo, não há nenhum motivo para a gente achar que a informação não é correta, porque a gente sabe quem está dando a informação é um repórter super bem informado. Isso inviabiliza uma convivência, gente. Isso é algo absolutamente inaceitável no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. O futebol tolera muita coisa, né? Mas eu não me lembro de ter visto algo parecido. Mas alguém que deu um soco na cara do outro... Uma relação comissão técnica-atleta... Se reapresentarem no dia seguinte para trabalhar? Eu já vi... Porque, além de tudo, é uma relação hierárquica. Não é uma relação entre 2 companheiros que saem no tapa. Por mais que, se eles fizessem isso, tá errado. E isso a gente já viu, né? É uma relação hierárquica. Isso a gente já viu e a vida continuou, eventualmente. É o que eu digo, o futebol tolera algumas coisas que... Mas ali tem uma relação de comando. Em outros ambientes da vida cotidiana não são muito bem aceitos, né? Existe uma relação de comando. Isso é assédio no trabalho da pior forma possível. Correção rápida aqui, o jogo com arbitragem 100% feminina na quarta-feira, tá? É porque tem o Tom Benz envolvido, então eu já me precipitei e achei que seria o jogo de amanhã. Tem postagem do Eric Faria, também outro companheiro nosso, que está buscando informações, né, sobre o que aconteceu. Os jogadores já disseram que não vão treinar se o preparador estiver no ninho no próximo treinamento. Clima quente, é o texto do Twitter do Eric. De fato, não há como. É intolerável. É absolutamente intolerável. Agora é ver, a partir daí, qual a repercussão com o restante da comissão técnica, né? Como o Sampaoli... Com o Sampaoli, principalmente. Exato. Né? Porque para ver o nível de abalo que esse episódio vai... A situação fica insustentável entre o preparador dele e o grupo, o que ele faz? Tolera a saída do preparador? E, em tese, ele tem todas as razões para chegar para o preparador e dizer, olha só, por mais unidade que a gente tenha como grupo de comissão técnica, e hoje muitas comissões técnicas são grupos que se movem juntos, por mais que eu prestigie o seu trabalho, você extrapolou qualquer limite, que inviabiliza uma sequência de trabalho. Bom, vamos continuar acompanhando e esperando também a entrevista coletiva do Felipão, né?
que ainda não apareceu para falar. E agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo, a informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site, houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização está mascada, está ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a ver de fato, porque teve gente que se meteu e separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu campo porque machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque
ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se Isso resolve também é desse informação jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então Eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não tô fazendo esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo O coletivo está desrespeitado, sendo por isso que eu colocado. coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador individual. e dos feitos dele pela equipe que são indiscutíveis. E ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo mais Agora superior ele a foi você, que desrespeitado. é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não é. Então é isso, rapaziada. Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreva, que tem mais react sempre aqui no canal do Flanáticos. Tamo junto, rapaziada. Fui.